Boa tarde a todos. Antes de mais, um agradecimento à PDC por este convite para moderar este painel. É de facto para mim uma grande honra poder moderar, se é que vou moderar alguma coisa, de um painel tão ilustre de pessoas que conhecem melhor que ninguém o setor do outsourcing em Portugal. Vamos fazer isto da seguinte forma, eu vou só fazer uma pequena apresentação, são 4 slides de introdução ao tema, de enquadramento do que é o outsourcing hoje em Portugal. Depois vou colocar uma pergunta a todos e depois temos aqui várias perguntas e a ideia é que todos possam intervir a propósito de todos os temas de uma forma muito informal. Se calhar vai ser um bocadinho complicado ali para os homens do som, mas vai ser um desafio que eles vão ter que responder, porque eu espero que isto seja de facto animado e que haja, enfim, até alguma controvérsia. Bom, mas antes de passar à apresentação, só uma breve apresentação de cada um dos oradores, e começando pelo Frederico Moreira Rato, que está na ponta desta linha. É vice-presidente do Conselho de Administração da Réditos, está no grupo desde 1980, licenciado em Matemática, tem pós-graduação em Biométrica e Taxonomia, está envolvido nas mais importantes associações do setor, para além da APDC, a PDSI, a Apritel, a Cotec, a Associação Portugal Outsourcing, enfim, tem todo um currículo de muitos anos neste setor. É um dos homens que melhor conhece o outsourcing em Portugal e, apesar da idade e de ser novo, é de facto um senador deste setor em Portugal. José Carlos Gonçalves é a Senior Vice President Southern Europe da CGI, foi CEO da Lógica Ibéria antes da fusão, foi ainda CEO da Case, administrador da PT Prime, CEO da Intelitec Portugal, vice-presidente da CGI Internacional. Tem uma muito vasta e alargada experiência nos mundos das TIC, por força de todos estes cargos que desempenhou. José Galamba de Oliveira é presidente do Conselho de Administração da Accenture em Portugal desde 2005 e membro do CIA, do Conselho de Administração, desde 1996. É, de facto, um caso de longevidade pouco usual, tanto no setor como na economia hoje em dia. Desde 2008 é responsável pelo Risk and Client Satisfaction Office e dos projetos da Accenture no setor financeiro geográfico da SPI, da Espanha, Portugal, África e Israel. Licenciada em Engenharia Mecânica pela Universidade de Manchester e tem pós-graduações da Universidade Católica em SEAD. Tem, portanto, mais de 25 anos de experiência na área do outsourcing, de gestão e tecnologia. Maria do Carmo Palma é executivo da área da Nova Base, é responsável na Nova Base pelo mercado de Government, Healthcare and Transports, foi Senior Manager na Deloitte Consulting, responsável pela área de Enterprise Applications e por vários projetos de implementação de SAP em Portugal, Inglaterra e Itália. Passou pela administração pública, onde foi responsável pelo desenvolvimento de soluções de suporte ao IRC na Direção-Geral de Contribuições e Impostos e é licenciada em Engenharia Informática. É um percurso nas TIC rico e variado, com a componente da administração pública, que é também muito importante para este setor, sobre o qual voltaremos a falar. Finalmente, Sérgio Moraes, Diretor-Geral da CIBS Processos, empresa do Grupo CIBS para o mercado do Business Process Outsourcing. Foi fundador e CEO da Redware, empresa do Grupo Réditos, tendo liderado projetos BPO em Portugal e no estrangeiro. Trabalhou na Nova Base e na Deloitte, em áreas de Business Development Manager. Tem formação em gestão de empresas e uma pós-graduação em gestão pela Universidade Nova de Lisboa. Tem mais de 15 anos de experiência na gestão e implementação de projetos de BPO, portanto é um especialista, podemos mesmo dizer, de BPO. Está feita a apresentação sumária dos nossos convidados. Eu passaria então a uma breve apresentação do que é este setor. São apenas 4 slides, eu vou corrê-los praticamente só para dar um enquadramento do que é que estamos aqui a falar neste painel hoje. Ora bem, quando falamos em serviços TIC em outsourcing, podemos falar essencialmente de 2 grandes modalidades, 2 grandes grupos. Os serviços de TIC em outsourcing, que estão ali definidos como os serviços técnicos relacionados com as tecnologias e sistemas de informação de uma determinada organização, essencialmente dizem respeito a desenvolvimento e manutenção de aplicações informáticas, a administração e manutenção das infraestruturas de IT e helpdesk de suporte ao utilizador. Enfim, foi por aqui que tudo começou, com o nome de outsourcing, e relembro, nós estamos a falar outsourcing, obviamente sempre com base em tecnologia, e depois se evoluiu com base em tecnologia para outras modalidades de outsourcing, das quais a mais importante talvez hoje em dia é o BPO, o Outsourcing Business, o Business Process Outsourcing, que respeita a serviços administrativos de uma determinada organização suportados por soluções tecnológicas. Temos ali alguns exemplos,
o circuito de aprovação de crédito e tratamento da respectiva documentação, a gestão e execução de processos de faturação e cobranças, a gestão, execução e utilização de apólices de seguro e tratamento de sinistros. Portanto, há aqui uma componente até nos exemplos da área financeira que é importante e sobre a qual também falaremos. Depois temos o Cloud Computing, que nós vamos falar apenas pontualmente, na perspectiva de que o Cloud Computing é uma evolução do outsourcing, a tecnologia de base é a mesma, a forma de os disponibilizar, de os prestar, até de os faturar é que é de facto diferente, e vamos pedir também ao painel que se pronuncie sobre esta articulação entre o outsourcing e o Cloud Computing, se é que podem viver, são complementares, são antagónicos, como é que isto se comporta. Bom, o mercado de outsourcing em Portugal, e temos aqui a fonte, é a Associação Portugal Outsourcing, contribuiu para a elaboração destes slides. É este, tem um total de 892,9 milhões, a percentagem do PIB é de 0,54% e é um mercado que tem, de alguma forma, mantido estável nos últimos anos. São anos já de crise, são anos em que poderíamos presumir que o facto da crise obrigar a redução de custos poderia ter contribuído para o aumento de outsourcing. Ele aumentou ligeiramente na componente de BPO, não tanto na componente de ITO, mas de facto não houve uma grande variação, ligeiramente, mas não uma grande variação nos últimos anos. Sobre isto vamos também falar. E já agora falar um bocadinho de Portugal e do que é que são hoje as competências de Portugal em TIC, não propriamente em outsourcing só, mas em TIC, enfim, tiradas de vários estudos, tem de facto vantagens, como podem ver pelo número de vantagens, elas superam as desvantagens. Isto foi elaborado numa perspectiva até mais de exportação de serviço e de como é que pode ser visto em matéria, por exemplo, de nearshoring, mas de facto as vantagens de Portugal em matéria de TIC são aquelas. Temos um ambiente interno maduro, temos elevados índices de TIC e de inovação, profissionais altamente qualificados, formados nas nossas universidades, nos nossos institutos com alta qualidade. Temos todo o domínio de línguas estrangeiras, não só o tradicional português, espanhol, inglês, mas para além disso, e por força de imigração que temos e de uma fase em que Portugal recebeu pessoas de muitas nacionalidades, temos de facto uma componente linguística que é muito forte e dá resposta aos pedidos do mercado. A estrutura de custos é competitiva, nomeadamente recursos humanos, a infraestrutura de qualidade, nomeadamente infraestruturas de telecomunicações, de banda larga, para além das rodoviárias e todas as outras, são infraestruturas já de grande qualidade, e temos uma legislação que é no essencial, uma legislação comunitária, uma legislação harmonizada, sofisticada, em matérias importantes como a privacidade, o tratamento de dados pessoais, a segurança e a propriedade intelectual. Apresenta algumas desvantagens, até mais perante mercados externos com quem queremos competir. O sistema de justiça é apontado como lento e com uma capacidade de decisão em matérias técnicas nem sempre adequada. Os tribunais nem sempre estão preparados, de facto, para tratar deste tipo de litígio com uma base tecnológica grande. O sistema fiscal continua a ser um problema, apesar de se antever alguma mudança e algum alívio da carga fiscal, continuamos a ter uma carga fiscal importante e pouco estável por força de todas as mudanças que têm ocorrido nos últimos tempos. Temos ainda uma reduzida adesão da administração pública às TIC, em particular ao outsourcing, e temos uma legislação de contratação pública que também é muito inibidora da contratação de tecnologias, uma legislação que funciona um pouco como um espartilho para a aquisição de serviços de base tecnológica que, por definição, evoluem muito rapidamente. Enfim, isto é o quadro daquilo que temos. A Gartner, que é a entidade que faz todos estes estudos relativos às tecnologias, apontou e classificou Portugal nos últimos 3 anos como um dos 13 países mundiais desenvolvidos líderes em que Portugal está, de facto, bem colocado para o outsourcing. Estamos a par nesta lista de outros países europeus, os 13 a 6, mais 6 europeus, a Irlanda, Israel, Irlanda do Norte, Escócia, Espanha e Gales, que têm, nomeadamente, por exemplo, a mesma estabilidade legislativa e a mesma tipo de legislação que nós e, portanto, são nossos competidores diretos. Há toda uma outra classificação dos países emergentes que podemos discutir com os quais nós queremos competir ou não, que deixam de ser 13, passam a ser 30, mas que, enfim, parece que talvez não seja o mercado onde nós queremos entrar. Nós queremos entrar no mercado dos países mundiais desenvolvidos líderes e pronto, e é isto, em sumário, a apresentação que eu tinha para vos fazer. Ora bem, posto isto e feito este enquadramento, eu começava então por lançar uma pergunta a todos e poderia começar talvez aqui pelo Sérgio, que está à minha direita.
sobre o que é, de facto, do ponto de vista tanto pessoal, como pessoa que conhece o setor, como da empresa onde colaboram e que tem uma visão estratégica para este setor, qual é, de facto, a vossa visão do outsourcing hoje em dia e quais são os desafios que se colocam a este setor. Fazíamos primeiro uma rodada de todo o painel e depois faríamos perguntas individuais e conversaríamos um bocadinho sobre tudo. Sérgio. Obrigado, Fernando. Antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigado à PC pelo este convite. Bom, a visão que eu faço do outsourcing, e recuando há alguns anos, é que, digamos, é um conceito, fazendo aqui alguma comparação com uma frase que ficou célebre, pelo menos para as pessoas que têm a minha idade, que é um bocadinho como o Toyota, ou seja, o Toyota veio para ficar e ficou mesmo. E eu acho que o outsourcing também veio para ficar e ficou mesmo, e hoje é uma realidade que nós vivemos no nosso dia. Acho que o outsourcing tem tido vários modelos e tem tido uma evolução ao longo dos últimos anos e vai continuar a ter essa evolução, portanto, não é uma coisa estática, é algo que tem, na minha perspectiva, tendência para perdurar e assenta essencialmente numa racionalidade de um modelo, ou seja, cada vez mais as empresas têm que estar concentradas naquilo que são os seus desafios e os seus cores, na sua diferenciação do ponto de vista de mercado. E, portanto, há, de facto, todo um conjunto de outras áreas e que podem ser feitas em outsourcing e que podem, conseguir-se com este modelo ter uma rentabilidade e um cumprimento de objetivos de uma forma mais eficaz. Depois, dentro do outsourcing, e vamos falar isto ao longo do painel, existem, de facto, várias formas de o fazer. Existem outsourcings mais especializados do que outros, ou melhor, com setores de atuação diferentes, mas, de uma forma geral, penso que o outsourcing veio para ficar e ficou mesmo. Muito bem. Carmo? Eu ia comentar que, portanto, nós na Novas temos serviços de outsourcing, quer na área de ITO, quer na área de BPO. Temos contratos cá em Portugal e fora de Portugal. Olhamos para este negócio com a importância que ele tem e, como há pouco referias, com a expectativa de que num período de contração até houvesse mais procura, porque é uma forma, através do outsourcing transformacional, de reduzir custos. No entanto, acabamos por observar que não é bem isso que se tem passado e acho que é um bom tema para discutirmos aqui no painel. Portanto, há contratos, há coisas a acontecer, mas não está a acontecer ao ritmo que nós estaríamos à espera. Por vezes até se nota algum insourcing, alguma tendência para o insourcing, e refiro-me cá em Portugal, contrariando até um pouco essa expectativa de poder haver mais o recurso ao outsourcing para reduzir a despesa. Portanto, é uma área que continuamos a olhar com atenção e com interesse, não com a evolução que se esperaria. José Galamba. Boa tarde também a todos e obrigado à PDC por esta oportunidade de falar um pouco do outsourcing. O outsourcing obviamente é uma atividade que já não é nova, ela já nasceu há umas dezenas de anos. Ela de facto nasceu no mundo do payroll e das contabilidades, e foram aí os primeiros contratos de outsourcing nos Estados Unidos. Hoje em dia obviamente que abarca isso, mas abarca muito mais do que isso. A sofisticação que hoje vemos em muitos contratos é brutal. Mas tem sido um processo evolutivo, não tem havido grandes revoluções. O que nós vemos ao longo dos tempos aí pelo mundo fora é que tem-se caminhado por uma maior especialização, muito maior conhecimento de quem presta o serviço sobre o negócio dos próprios clientes, que eu acho que é um fator fundamental, e seguramente uma das razões pelo qual o outsourcing tem tido o crescimento que tem lá fora. Em Portugal, eu estava ali a olhar para aqueles números que mostrou ali, que o Fernando mostrou ali há pouco, em que estaria mais ou menos estagnado em termos de volume de negócios. Eu diria que Portugal está numa situação um bocadinho diferente do resto do mundo, fruto, obviamente, do programa de ajustamento que estamos todos a sofrer há 3 anos desta parte. Se víssemos aquele gráfico em termos de horas trabalhadas em contratos de outsourcing, não era aquela linha. Era uma linha de crescimento, porque a verdade, aquilo que sentimos no último ano é que este setor também ajustou, fruto da desvalorização de preços e também desvalorização salarial, também ajustou na sequência do programa de ajustamento que estamos todos a sentir há 10 anos desta parte. Portanto, ele em Portugal, eu diria que há mais contratos, provavelmente, ou pelo menos há mais volume de negócios, ainda que em termos de euros
isso provavelmente, e como é que é mostrado, não se reflita. Eu, de qualquer forma, acredito que isto é uma tendência que veio para ficar. Aliás, hoje, que estive ali de manhã na banca, como eu estive, ouvi falar de outsourcing ali pelos banqueiros, como uma aposta estratégica para as instituições, mas falando noutros setores é a mesma coisa. A verdade é que as instituições, e hoje, fruto da competição internacional, nacional e internacional, têm que se focar naquilo que é core, naquilo que é diferenciador, que é no seu próprio negócio, nos seus modelos de negócio, e todas estas áreas de processo e de back-office têm que entregar a quem faz isto o seu core business, o seu negócio, que é a melhor forma de conseguir ganhos de produtividade que depois se refletem nos negócios dos nossos clientes. Portanto, eu, como mensagem principal, é que é um negócio que em Portugal ainda tem um grande caminho para percorrer. Olhando lá para fora, eu vejo que aqui estamos um passo atrás, que obviamente estes últimos 2 anos e meio não ajudaram a desenvolver algumas das áreas. A Carmen já falou aqui na área da administração pública, que é claramente uma área com um potencial enorme, onde se podia fazer muito mais do que se está a fazer, mas é um negócio em evolução e estamos cá precisamente para tentar captar parte desse negócio. Eu acredito que a nossa empresa, a Accenture, mas também falando aqui para outras empresas que atuam no setor, podemos de facto adicionar valor aos negócios dos nossos clientes. Muito bem. José Carlos. Bom, boa tarde a todos. Agradecer à PDC o convite e a oportunidade. Eu não estaria tanto de acordo com o Zé Galamba, porque eu creio que o negócio de outsourcing é um negócio muito antigo em Portugal. O exemplo da Cibes é um caso desses, mas não é o único. As Vias Verdes, tudo isso são outsourcings, nestes casos outsourcings de processo, são maduros, é uma atividade completamente madura, é uma atividade que tem a sua forma de trabalhar. Existe não só as empresas de outsourcing, mas também os advisors e todo um grupo de entidades que auxiliam os clientes a fazer contratos de outsourcing. E, portanto, existe uma atividade bastante de valor acrescentado bastante elevada em todo o mundo do outsourcing. Talvez haja outsourcings mais desenvolvidos que outros. Ou seja, se calhar nas áreas das infraestruturas percorremos um caminho já bastante grande. Nas áreas das aplicações estamos a percorrer um caminho nesse sentido, apesar de muita gente chamar outsourcing àquilo que é normalmente o body shopping, que não tem nada a ver com outsourcing. E eu creio que o passo grande, enfim, o meu amigo Sérgio vai ter ali um trabalho enorme nos próximos tempos, é exatamente o BPO. Portanto, hoje de manhã vimos que o Sérgio tem trabalho para os próximos anos e nos irá contratar a todos para trabalhar com ele, tenho quase a certeza. Enfim, desde já podes pôr lá o meu nome, porque não há problema. De qualquer forma, eu creio, efetivamente, eu tenho a oportunidade, e alguns dos meus colegas também, mas tenho a oportunidade de trabalhar e ter responsabilidades em 3 países e consigo ver a diferença entre aquilo que fazemos em Portugal e aquilo que fazemos em Espanha e o que fazemos em Itália. E eu creio que uma das coisas muito importantes e que é necessário saber é que aquilo que fazemos em Portugal é do melhor que se faz nesta área. Porque temos práticas, temos maturidade, temos capacidade técnica, temos inovação e em muitos destes países não existe esse tipo de coisas. Ou seja, existe o que se chama um outsourcing, muito body shopping, com alguma inovação aqui e acolá, mas ainda muito longe da maturidade que temos aqui. Ora, a maturidade também leva a uma concorrência aguerrida. E eu costumo dizer que o outsourcing tem uma similaridade muito grande com as relações humanas. Aliás, eu dava um curso na faculdade exatamente sobre esse tema. E eu considero que o outsourcing é um pouco como uma relação entre, enfim, 2 parceiros que se vão gostar um do outro. Eu tenho que ter aqui algum cuidado, porque nos tempos atuais a gente tem que ter algum cuidado com estas coisas. Não dizer que é só o homem e a mulher, porque isto pode não ser a realidade e não é eticamente correto, nem, enfim, socialmente correto. Mas dois mais que tudo, que conhecem-se, começam a andar juntos, a namorar, levam as coisas um bocadinho mais além e um dia dizem, vamos fazer outsourcing. Ou seja, vamos juntar os trapinhos. Não se consegue fazer outsourcing sem que haja confiança entre as 2 entidades. Sem que tenham experimentado. Sem que se gostem. Porque é uma relação de anos, é uma relação de confiança e isso só se consegue com a proximidade de estar muito perto dos clientes e perceber que se resolve os problemas deles. É óbvio que nos tempos atuais todos estamos com problemas. E, portanto, a concorrência, eu diria que isto é aquela situação em que já não é o homem que corteja a mulher, mas a senhora tem tantos namorados possíveis
que faz um bocadinho, aproveita o melhor de cada um e de repente isto torna-se uma salada russa um bocadinho difícil. Já estou entrando no co-sourcing, é isso. Mas enfim, o multisourcing. Também vamos falar sobre o multisourcing. E portanto, isto eu acho que o outsourcing reflete um pouco a realidade social dos tempos atuais e eu passava ao meu amigo Frederico para complementar a minha parte, está bem? Já agora, Frederico, eu pedia já um favor, para além da tua visão do que é a situação atual e quais são os desafios, fazer uma retrospectiva. De facto, estás há muitos anos no outsourcing, conheces como ninguém o que é este setor, uma retrospectiva de como é que se chegou aqui e o que é que espera da evolução. Falámos um bocadinho do cloud computing, o que é de facto o outsourcing de hoje e porque é que aqui chegámos, como é que aqui se conseguiu chegar? Fernando, em primeiro lugar queria agradecer a oportunidade que a PDC me dá e o convite para estar aqui, quer à PDC, quer ao Rogério, companheiro de há muitos anos nestes negócios. Acho que também nas apresentações que fizeste valia a pena fazer uma referência ao companhão de ruta que tu tens sido do setor das tecnologias, do setor do outsourcing em Portugal, que tem sido bastante relevante. Eu sou o Sancho Pança do setor, pá. Eu só ajudo a levar o cavalo até aos moinhos, pá. Não, isto tinha a ver depois com a redução dos honorários que temos de discutir adiante. Lá voltamos à margem, à questão da margem, à questão do volume do negócio não diminui, mas a margem é que é... Eu realmente, o que eu noto é que está a haver agora uma nova mudança de paradigma. Estamos a ter que reinventar a maneira de fazer o outsourcing e a maneira de nos relacionarmos com os clientes, dos clientes se relacionarem connosco, com os nossos profissionais e a integração das equipas e a forma de fazer essa integração, com todos os problemas que nós conhecemos e que já experimentámos no passado. Eu lembro-me de ter começado pelo Serviço Bureau, ter passado pelo ASP, ter passado já no Serviço Bureau haver empresas que eram dedicadas a grupos económicos, que era o caso da Reddit, que trabalhava na altura com o Banco Popular, era o caso da Processa com o Grupo Champalimau, a Data com o Grupo Borges Irmão, a Norma com o Grupo CUF. Foi um modelo que se usou durante muito tempo. Depois chamou-se isto um bocado mais adiante, chamou-se isto os Share Services, que houve com os ACEs, houve uma outra composição. Houve nas multinacionais, nas empresas multinacionais e nas empresas nacionais também percursos muito diferentes, porque o brand multinacional facilitava bastante a entrada nos clientes de maior peso. Eu costumava dizer quando, eu não vou dizer nenhum palavrão porque estão senhoras na sala e não queria dizer isso e como também não está aqui também não queria ser incorreto. Mas quando a IBM fazia uma proposta a um cliente, fazia um PowerPoint. E quando a Reddit fazia uma proposta a um cliente, tinha que fazer um piloto. Portanto, eram essas a diferença de escala que nós tínhamos. Depois voltou-se a procurar... Mas esse tempo está passado, sentes isso? Não, esse tempo está passado. Este tempo estará passado a voltar e a revisitar de outra maneira, que tem piada que eu já te explico a seguir. Sim. E como isto tem a grande vantagem para mim, porque despacho praticamente as perguntas todas que me querias fazer. Não, quero ouvir-te. Eu penso que depois houve a procura da redução de risco pelas atividades serem muito críticas para os clientes grandes. Então passámos a ter uma ideia de que o outsourcing já não era entregue a uma única entidade, mas eram entregues a várias entidades. E os grandes clientes especializavam-se na gestão de contratos de outsourcing e nunca mais caíram na asneira de se entregar a empresas únicas de que eram proprietários ou não. E fugiram a isso. E depois, sobretudo com a crise, volta uma tentação de reinternalização, que é uma das coisas que estamos a assistir agora. Havia uma coisa que eu também acho que era importante referir. A Reddit tem 47 anos. Eu só estou lá há 33. Portanto, é muito.
mas a idade média dos colaboradores da Reddit, que são 2.500 pessoas, um pouco mais, é inferior aos 33 anos que eu tenho de carreira na Reddit. Portanto, ninguém tinha nascido quando entraste na Reddit. Eu tinha nascido quando entrei na Reddit. Daqueles que lá estão hoje. Em média. Exatamente, que é curioso. Trouxe aqui só uma coisa com piada, que é uma coisa muito rápida com piada, mas como eu era regulado, em 1982 era regulado assim. Era o meu relatório anual. Era a informação a que eu era obrigado a prestar ao mercado. Passei a ser cotado em 1987 e era este tipo de informação. Depois, a informação já em 1990 já era muito mais sofisticada. Em 91, 92, este já é o relatório de 2010, e se falarmos em qualquer operação de mercado de capitais, seja com emissão de obrigações ou emissão de ações, qualquer coisa que tenha menos que 300 páginas não presta. Quando chegar às 300, aquilo devem começar a ler, se tem algum interesse. E agora podes rir, porque isto é um bom negócio para a Verde Almeida. Há muitos anos. Ou seja, faz um outsourcing. Portanto, a regulação era feita assim. Depois chegámos a uma conclusão, também aqui há uns anos, há uns 6 anos, que havia muitos interesses que eram comuns às empresas todas, multinacionais e nacionais, com agendas diferentes e com interesses diferentes, e penso que se fez um conjunto de atividades, de iniciativas nessa altura, até com a constituição da Associação Portugal Outsourcing, que transformou um conjunto de concorrentes muito agressivos, e todos os dias continuamos a concorrer de uma maneira muito agressiva, mas também nos transformámos um pouco num clube de pessoas amigas e pessoas que sabem falar na cara o que têm a dizer e conseguiu ultrapassar muitas situações mais facilmente do que se conseguia passar antes disso. Eu penso que foi um passo bastante importante que foi dado. Teve êxito grande com aquele estudo que foi feito, que permitiu pôr Portugal no radar, e aquilo que é referido por ti nos primeiros slides, da Gartner, nos ter começado a falar em Portugal como um sítio bom para desenvolver este tipo de atividades. Fizemos roadshows nessa altura e passou a haver um reconhecimento do setor, quer em Portugal, quer no estrangeiro, que eu penso que foi importante. Em Portugal havia muita ideia, quem esteve no princípio da Portugal Outsourcing, nós temos a ver a marca que devíamos ter e as várias agências com quem falávamos diziam assim, a primeira coisa que eu fazia era trocar o nome. Porque outsourcing está associado aos empregados da limpeza, aos empregados da segurança, a trabalho precário, e, portanto, vejam lá se não era de trocar o nome, em vez de estarmos a falar nisto. O que era difícil, trocar o nome, porque a prática internacional era sempre com o Business Process Outsourcing ou o IT Outsourcing. Houve alguns atrasos nestes reconhecimentos do mercado que nós vimos. Há um movimento muito interessante das empresas multinacionais a colocarem centros de competência em Portugal. Há um movimento muito difícil das empresas portuguesas fazerem trabalho para fora de Portugal, até como prime contractors em clientes internacionais, até pela crise que atravessa Portugal, pelos ratings da República e pelo receio que existe relativamente a isso. Agora, neste estudo, e portanto, vocês sabem, quem me conhece pior pode estar descansado que eu vou encurtar a conversa, porque eu estava aqui toda a tarde a falar de outsourcing, a falar destas coisas que não me dava a possibilidade de mostrar a superioridade dos meus conceitos relativamente à minha concorrência. Mas, na parte nacional, portanto, não há isso. Na Reddit nós temos um exemplo, que é um exemplo excelente, que é o exemplo da ROF, que é uma empresa 100% nossa, é reconhecida como um dos melhores sítios para trabalhar. É um grande parceiro da SAP, fatura 70% da faturação, hoje já é feita para fora de Portugal, tem 600 consultores. Portanto, já é alguma coisa com uma dimensão interessante e um bom embrião para continuarmos.
Preocupa-me, neste momento, bastante o esforço dos clientes que estão a trocar tudo por redução de preços. E estamos a assistir a uma coisa contra o que foi a constituição da nossa associação, Portugal Outsourcing, na altura, que é assistir a grandes players internacionais que apresentam todos os seus pergaminhos de compliance, de tudo, para poder ir às grandes contas e depois subcontratam empresas que não têm os mesmos elementos de solidez e que com quem distribuem uma margem e que estarão ou insolventes ou a caminho de uma insolvência se isto não acaba, este movimento que estamos a assistir de uma maneira muito drástica. Vai acabar nas grandes empresas que estão a fazer esse contrato, vai correr mal aí, vai correr mal no cliente final. E liga-se com uma coisa que já foi falada há pouco também, é que estamos a perder talento, quer dizer, estamos a baixar a qualidade das pessoas e a ter que pagar menos às pessoas dos subcontratados e, portanto, vamos ter pessoas com menos talento a desenvolver uma atividade em que Portugal era nitidamente um setor de ponta e que o tal relatório que nós fizemos a primeira versão há 4 anos mostrava que valia muitíssimo a pena, que era um caminho perfeitamente possível para Portugal. Depois, quando falamos da cloud, quando falamos do novo paradigma que estamos agora a ter que abordar, aquilo que eu sinto é que a cloud, que é mais uma versão de um serviço bureau qualquer, feito de outras características, com recurso a outras tecnologias, com passagens por evoluções extraordinárias que houve nestes últimos anos. Mas neste momento eu penso que o grande negócio da cloud ainda é explicar aos clientes o que é a cloud. Que ainda vai ser durante Vamos falar um bocadinho mais à frente sobre a cloud. Isto vai ser um bocadinho o que se falará adiante. Como otimista que sou, eu acho que vamos encontrar um paradigma. Acho que Portugal reúne aquelas condições fundamentais para quer dizer, há 30 anos, quando eu me formei, não foi há um bocadinho mais, mas há 40 anos, quando eu me formei, o número de doutorados deste país devia ser menor, metade do que são hoje produzidos por ano. Há uma capacidade que é uma pena estarmos a ver destruída de uma maneira sem se perceber a racionalidade nem a razoabilidade disso. Portanto, é a minha preocupação. Para a primeira intervenção não está mal. Bom, o Frederico apontou já vários temas que nós temos aqui para discutir e importantes. E o primeiro que eu começava, que foi referido pelo Frederico precisamente e pelo Zé Carlos também, tem que ver com, e falou-se um bocadinho do body shopping, do ITO, portanto, o que é outsourcing, o que é body shopping, e eu para o José Galamba gostava de perguntar como é que o mercado vê estas diferenças. Nós temos, por um lado, o body shopping, temos o outsourcing, temos o multisourcing, temos o co-sourcing, que é também elemento do título do nosso painel. Portanto, o mercado de outsourcing sofisticou-se muito, tem várias ofertas. Como é que isto tudo se articula? Reconhecem os clientes a virtualidade de cada uma destas soluções ou ainda não? Bom, essa não é uma pergunta fácil. Mas por isso é que é para ti. Exatamente. Muito obrigado pela confiança. Olha. Como é que os... Bom, isto, eu há pouco falei, e aliás o Zé Carlos também falou isso, este setor é um setor que tem evoluído e hoje a complexidade que se encontra em muitos dos contratos é muito grande. E termos como multi-sourcing, que é basicamente comprar a vários, ou o co-sourcing, que é trabalhar com o cliente de uma forma aberta, com Open Books, por exemplo, ou o ITO, que tem mais tecnologia, o BPO, mais processo, enfim, são tudo siglas que consultores, colegas meus inventam, para vender mais, obviamente, mas tem tudo a ver com a ideia de que alguém vai prestar um serviço profissional a alguém e obviamente, para ser regido por um contrato. Depois, obviamente, a complexidade do contrato varia em função dos objetivos que se pretende atingir, da gestão do risco que se pretende ter, dos acordos de nível de serviço, e isto, eu diria que, dependendo das áreas e dos clientes, é mais entendível e para outros nem tanto. Ainda há, infelizmente, no mercado,
muita confusão entre outsourcing naquilo que nós entendemos que é um outsourcing, em que há, obviamente, um serviço que tem que ser medido e que pode ser medido o risco, medido o output, ter um preço por essa atividade e etc., do que simplesmente comprar horas homem, ou comprar meses homem, ou comprar recursos, em que, na nossa ótica como prestador de serviço, o que nós estamos a ceder é ceder uma capacidade de trabalho, onde não estamos a assumir qualquer risco, não estamos a assumir nenhum compromisso, o que estamos a dar a uma pessoa para fazer o nosso trabalho. Que é uma alternativa, mas é diferente, não é? Mas é diferente. Basicamente, esta alternativa é muitas vezes utilizada pelos clientes para se conseguir uma arbitragem em termos de salário e alguma variabilidade em termos de cobertura de picos de trabalho que possam ter. Mas na prática, estes recursos vão ser geridos pelo cliente e perde-se aquela capacidade da entidade prestadora do outsourcing passar competências, metodologias, know-how, forma de gerir riscos, etc. E assumir risco até diretamente. E assumir risco, em muitos casos assumir também esse próprio risco. Portanto, eu diria que hoje em dia, obviamente, o setor está mais esperto para isso. Aliás, tem sido um papel da própria Associação Portuguesa de Outsourcing que o Frederico falou há pouco, que é tentar sensibilizar o mercado. São dois caminhos diferentes. Enfim, eu entendo que há determinadas situações, determinadas entidades que prefiram estar no modelo de body shopping puro e duro, seja lá pelas razões, seja por questões internas, estratégia, seja o que for. E obviamente só temos é que respeitar isso. Mas obviamente que eu acho que a grande oportunidade para os clientes, para as organizações, é quando veem o outsourcing como uma ferramenta para conseguir que alguém gira uma parte das suas operações de uma forma mais profissional e de uma forma com maior produtividade. Um pouco foi falado mais uma vez hoje de manhã ali pelos nossos digníssimos banqueiros. O co-sourcing que, enfim, está no título deste painel, aparece muitas vezes quando o cliente quer ter uma palavra a dizer, muitas vezes na própria gestão do risco ou na partilha do conhecimento. Portanto, aí muitas vezes o que se faz é um ACE ou uma joint venture onde aparecem as duas partes alinhadas para dar um serviço, em que o cliente inclusive pode também com pessoas ou não. Obviamente esses modelos de co-sourcing aqui em Portugal são menos vistos, também há, obviamente que também há alguns, mas são menos vistos, mas é um de modelos que lá fora que já são mais abertos. Eu, aliás, acho, por exemplo, a administração pública pode ser uma oportunidade para o outsourcing, em um modelo mais de co-sourcing e menos de outsourcing tradicional, se calhar deveríamos todos explorar. Isto, portanto, em termos do co-sourcing. Já agora, em relação ao multisourcing. É algo que hoje em dia as empresas tendem tendencialmente para dar tudo a separar. Como é que o mercado se está a comportar e quais são as vantagens do multisourcing? O mercado, nos últimos anos, enverdou por estratégias de multisourcing, suponho também por uma ótica de gestão de partilha do risco, e não estar tão dependentes de um fornecedor, e, portanto, acabam por partir o bolo em vários e serem vários a providenciar o serviço. Cria também alguma competição entre as empresas de outsourcing. Também julgo que já foi aqui mencionado, eu diria que agora o que se nota é uma tentativa de alguns dos clientes, alguns das empresas que compram este serviço, de voltar a juntar para conseguir massa crítica e, enfim, algum poder negocial junto às entidades de prestadores de serviço, na ótica de se conseguir uma baixa de preço. Mas ainda assim, eu acho que é um modelo que faz sentido. Isto faz sentido quando existem empresas que obviamente têm o seu core business, há empresas que são mais viradas para a parte da tecnologia, mas mais para os processos, mas mais para as infraestruturas, e quando conseguimos combinar o melhor delas para prestar um serviço multisourcing, muitas vezes combinamos empresas dentro de um ecossistema. Provavelmente poderá haver uma cabeça de cartaz, que pode haver até um prime contractor, muitas vezes pode também não haver, pode ser uma ótica de parcerias ou co-sourcings para dar resposta a um serviço ao cliente em que cada um aporta uma parte, com o seu conhecimento, uma parte da solução no cliente. Mas eu diria que neste momento o que se nota é provavelmente, junto no mercado português, é uma tentativa de reduzir o número de fornecedores para menos fornecedores. Mas uma coisa, na tua perspectiva, existe algum setor de atividade empresarial, enfim, também para quem não está tão familiarizado, ou alguma atividade que tendencialmente deva ser prestada em co-sourcing ou multisourcing, ou não, é independente das atividades em si ou dos setores? Eu vou dar um exemplo que é um caso prático da nossa empresa, que é no setor segurador, na gestão de sinistros.
Nós temos um centro importante de processamento de sinistros e, obviamente, juntamos ali uma série de capacidades de empresas que têm know-how específicos em determinadas áreas para dar o serviço. Enfim, acabamos por ser nós a cabeça do cartaz, é verdade. Mas há uma boa parte daqueles serviços são multi-sourcing. É um multi-sourcing, porque os clientes sabem e contratam e sabem que nós somos os líderes do consórcio, mas há outras empresas por trás que estão a prestar partes desse serviço. Porque não temos a pretensão de ser bons em tudo. No mundo do BPO, que isto obviamente é um BPO, no mundo do BPO nós acreditamos e estamos posicionados quando há programas de transformação associados. O BPO, quando é apenas substituir pessoas do cliente por pessoas nossas, não é interessante, mas quando vemos a possibilidade de efetuar um processo de transformação, repensar a forma de trabalhar, a forma de como é que aqueles processos são organizados, aí somos fortes, pensamos que é o nosso core business, mas depois há áreas que estão associadas e que estão à volta desses processos, onde nós não estamos, não é estratégico para nós e, portanto, vamos à procura de parceiros. Zé Carlos, quer dizer qualquer coisa? Eu só um complemento, e eu concordo em absoluto com o que o Zé disse. Eu acho que a questão do co-sourcing é um modelo novo, razoavelmente novo, que obriga a uma maior interconexão entre o cliente e os diferentes fornecedores. Porque, apesar de se chamar co-sourcing, na realidade estamos a partilhar responsabilidades e riscos. O multi-sourcing não. O multi-sourcing é essencialmente a gestão de vários fornecedores com os riscos de ter vários fornecedores. E os riscos de ter vários fornecedores quer dizer que o cliente tem que ter uma responsabilidade e uma sofisticação na gestão desses fornecedores para garantir que depois tudo o que se funciona bem. Ou seja, e que não haja, e que as fronteiras sejam muito bem definidas entre a responsabilidade de cada um deles e por aí fora. Uma das coisas que, quando se fala muito de outsourcing, e porque há uma certa tendência de irmos muito para o lado das infraestruturas, não é? Porque essencialmente, infraestruturas são uma área mais tecnológica, mais independente do layer de negócio. Ou seja, não quer dizer que não haja, como é óbvio, interdependências. É mais fácil fazer economias de escala muito rapidamente em áreas de infraestruturas. A realidade já não é igual na área das aplicações. Porque o investimento real dos clientes não é nas infraestruturas. Toda a gente fala no investimento nos data centers e nisto e naquilo. O data center só serve se houver aplicações. E as aplicações é onde está o know-how do cliente. Ora, a parte de outsourcing, sem contexto, sem conhecimento sobre o ambiente do cliente, torna um risco acrescido que os clientes não medem neste momento. Porque a pressão de preços é muito evidente sobre todos eles. Todos já falámos sobre os temas da Troika e dos efeitos que causou, mas o que está a acontecer e que se vê muito em algumas situações é a troca por €1 mais barato e troca-se o fornecedor que durante muitos anos esteve ali a trabalhar naquela área e que tem a contextualização. E os custos de contexto nunca ninguém vai conseguir operar nesta área. O multisourcing tem este risco, porque existe um bocadinho baralhar e tornar a dar. E tira-se o fornecedor daqui, ele aparece depois do outro lado, no outro tipo, e de repente, ou o cliente tem muita capacidade de gestão disto, ou então vai entrar em algumas áreas com alguns riscos que não são necessários. Portanto, a fazer multisourcing, nesse caso, será aconselhável fazer um prime contractor com multisourcing depois de uma segunda hierarquia de fornecedores, não é? Em que o ecossistema está muito bem alinhado e que sabe perfeitamente as responsabilidades de todos. E o prime contractor terá a capacidade de gerir esse ciclo, porque é o seu know-how, de gerir os subcontratados. Exatamente. Muito bem. O outro tema muito importante que eu acho que o Frederico falou é o tema do talento. Nós somos todas entidades que preservamos a racionalidade. Um mercado em que o preço é esmagado e nós temos que dar a retribuição ao acionista, como qualquer entidade normal que opera no mercado aberto. Quer dizer que também vamos fazer opções onde vamos pôr os bons recursos. E um cliente pensa que isso não acontece. Mas acontece. Um cliente acha que vai conseguir baixar os preços todos ao limite que achar de normal e que nós vamos continuar a pôr os bons recursos lá. Eu tenho uma má notícia para dar. Não é verdade. Nós vamos pôr depois os recursos onde eles nos derem mais margem. Desculpem, mas eu tenho que dar retorno aos meus acionistas. E, portanto, esta é a lei do jogo. E se alguém achava que não era assim, está muito enganado. Portanto, quando todas as pessoas dizem que vamos baixar preços, sim, vamos, mas a qualidade vai sofrer. Segundo, as mesmas pessoas, porque nós temos muito talento nas empresas portuguesas, vão ser utilizados, nomeadamente nas atividades para o exterior, onde
O diferencial de preços permite utilizar pessoas de muita qualidade para o exterior, e isto quer dizer que nós estamos a dar valor acrescentado a empresas no exterior em vez de dar às portuguesas. Isto é irracional. Isto no longo prazo é irracional. Vai haver um problema um dia destes. Vamos ver como é que corre. Não, e já agora só mais, eu sinto isso, mas apesar de tudo acho que o mercado está mais maduro, os clientes já percebem melhor o regime de parceria em que deve ser desenvolvido o outsourcing. E já perceberam de alguma forma, e às vezes percebem das formas mais dolorosas, mas tentando-se, do nosso lado, da advogados também, cabe fazer alguma pedagogia no sentido de tentar entender ao cliente que, de facto, não é pedindo tudo e exigindo tudo que ele consegue ter o melhor serviço e um serviço mais barato. Isso acontece, por exemplo, em causas de limitação da responsabilidade. Quando chega à limitação da responsabilidade, o cliente pede, não, eu não quero limitação de responsabilidade nenhuma, quero que ele seja ilimitadamente responsabilidade. Eu digo-lhe, é possível, só que lhe vai sair muito mais caro. Você está disposto a pagar, ele dá o preço para o que nós quisermos. E o fornecedor dá o preço para o que nós quisermos. Agora, o preço depende do nível de risco, da qualidade dos recursos, da qualidade da infraestrutura, da disponibilidade, etc. Portanto, tudo se paga. É bom que ambas as partes percebam o racional do negócio e do outro para perceber até onde é que pode ir na sua exigência daquilo que é um serviço equilibrado. Porque, de outra forma, isto não começa bem e depois acaba mal. E, são contratos tendencialmente longos e é complicado de gerir. E há alguma evangelização que é preciso ser feita, mas eu penso que neste momento o mercado nessa matéria está mais maduro. Deixa-me acrescentar só uma coisa que também ajuda neste raciocínio. É que o próprio cliente também está disposto a perder qualidade. O próprio cliente está disposto a renegociar níveis de serviço, a renegociar prazos de determinados projetos para ter um preço mais barato. Portanto, nós estamos numa espiral de degradação de qualidade em fundos excelentes. Portanto, é só este Muito bem. Isso portanto, é global. Quer dizer, o cliente e depois realmente as empresas grandes não têm o sentido de responsabilidade suficiente para dizer ao cliente não. E se quer isso, vai ter com gente pior e até se fizer as contas, se calhar é melhor pagar umas penalizações do que estar a perder um cliente daquele tamanho. E muitas vezes estes business cases que se fazem, às vezes à procura do tal euro, como fala aqui o Zé Carlos, de poupança, não levam em conta as variáveis todas. Temas como a transição, que é dramático. Às vezes estamos a substituir, transformação. Às vezes estamos a substituir um fornecedor que está lá há 5 anos, ou 6 anos, ou 10 anos a trabalhar. E pensar que ele sai no dia 31 e entra o outro no dia 1 e tudo funciona igual, não, as coisas não funcionam assim. Quer dizer, eu conheço casos que as coisas depois correm francamente mal e depois vêm pedir ajuda ao antigo que saiu, ao final... E sai mais caro. E depois sai mais caro. Mas eu acho que é preciso ter consciência de que estas tomadas de decisão, por preço, têm que ser muito bem pensadas. Há muito mais para além do preço, como já foi dito, há o risco, o nível de serviço, a transição, a capacidade das pessoas, a qualidade dos recursos. Há todo um conjunto de variáveis que têm que ser pensados e medidos. Muito bem. Deixa-me só fazer um comentário. Sim, claro, engraçado. sim. Ainda há uns tempos nós sofremos exatamente uma passagem de contrato para um novo outsourcer, em que o novo outsourcer depois tentou contratar a equipa, porque tinha preços mais baixos e ficou muito surpreendido que não conseguia contratar com o valor que tinha a equipa que lá estava. E, portanto, ficou com o problema nas mãos e a coisa não tem corrido bem. Porque é, de facto... É ilustrativo do problema que se faz depois. Se me permitires, deixa-me fazer aqui a transferência E depois tenho uma pergunta para ti. Eventualmente, com a pergunta Mas queres que eu te coloque já a pergunta que tínhamos combinado? Não, então deixa-me falar dessa pergunta. Que eu estava-vos a ouvir e estava aqui a pensar, que tem a ver um bocadinho agora com a pergunta que o Fernando disse que me ia fazer, tem a ver com a questão dos modelos de outsourcing do ponto de vista daquilo que temos, ou já falamos aqui daqueles que tínhamos, aqueles que temos e aqueles para onde é que vamos. E acho que há aqui um tema muito interessante que é a questão da transformação e daquilo que é o outsourcing, no caso da sigla, como dizia há bocado o Zé, destas siglas que vão sendo criadas, do Business Transformation Outsourcing. Quando vocês repararem, o Business Transformation Outsourcing acaba por aglutinar no mesmo outsourcing 3 componentes que até aqui eram mais ou menos feitas separadas, que era a área da infraestrutura, outsourcing de infraestruturas, aplicacional e processos. E, de facto, no BTO, no Business Transformation Outsourcing, nós vamos conseguir, que é um pouco aquilo que eu vejo aqui em Portugal, Simples Processos tem como bandeira o BTO e, de facto, trabalha única e exclusivamente processos em BTO e é um bocadinho aquilo que eu acho que vai ser um dos próximos passos, não estou com isto a dizer que vamos ficar por aqui, na evolução da cadeia do outsourcing. Porque aqui, quando estamos a falar de outsourcing destes 3 temas, estamos, de facto, a fazer outsourcing
e responsabilizar a quem vai ficar com o processo na cadeia end-to-end daquilo que é a necessidade, neste caso, do cliente. Ou seja, estamos a passar o processo propriamente dito, estamos a passar aquilo que é as ferramentas de suporte a esse processo e estamos a obrigar a que esse nosso parceiro, ou esse nosso cliente, esse nosso fornecedor, faça e contribua para a automatização, para a redução e para a transformação do processo. Eu atreveria-me quase a dizer aqui uma frase que outsourcing para mim não é redução de custos. Outsourcing é inovação que leva à redução de custos. E acho que esta frase é importante para perceber um bocadinho para onde é que nós devemos de ir. Fazer outsourcing, por exemplo, de processos, que é a área que nós estamos mais focados, trabalhando exatamente com os mesmos sistemas do cliente, trabalhando exatamente com as mesmas metodologias do cliente, estamos quase a arranjar um novo nome para aquilo que já se falou aqui, que era a questão da confusão entre o body shopping e o outsourcing. Ou seja, estamos a responsabilizar mais um bocadinho, que são os níveis de serviço, eventualmente, e a qualidade, mas não estamos a ir até ao fundo do tema. E, de facto, para mim, o tema passa por eu conseguir, como cliente, neste caso, arranjar um fornecedor, arranjar um parceiro meu, que possa ser responsável pela cadeia de A a Z e que possa, de facto, ao longo da duração do contrato, conseguir encontrar reduções de custos, aqui sim, pela inovação, pela transformação, e depois entregar uma parte desse ganho ao cliente. Eu penso que este é um modelo que nós estamos a assistir, nomeadamente aqui em Portugal, a começar a dar alguns passos, e que me parece que é um bocadinho, não quero dizer que seja só este, mas seja um dos modelos de próximo passo neste grande bolo que é o outsourcing. Não é? Muito bem. Não, e pegando na tua palavra, e a pergunta que obviamente eu tinha que te colocar, e que disse que ia colocar, ainda por cima depois do painel que tivemos de manhã, teria que te colocar, a simples processo era inevitável. Nós ouvimos o Fernando Henrique e o Ricardo Salgado dizer que o BPI quer fazer outsourcing, que tem uma experiência de outsourcing no Luxemburgo em tudo é outsourcing, até os advogados, ainda bem, boa prática. O BES tem o BEST com banca eletrónica e também entende que tudo deve ser, na medida do possível, feito em outsourcing, e a CIBS é o grande prestador de Business Process Outsourcing da banca portuguesa. E é um caso de sucesso na medida em que o outsourcing da banca tem sido um bocado o piloto de outsourcing com sofisticação e que tem seguido pelos outros setores. O que é que correu bem na banca que permita, de facto, explorar para outros campos e para outros setores essa experiência e o que é que não está a correr bem noutros setores, eventualmente? Como é que é a vossa experiência de um setor específico? Que ensinamentos podemos tirar deste setor? Eu acho que esta pergunta é interessante para até conceptualizarmos aqui um bocadinho este tema do outsourcing, nomeadamente, mais uma vez, eu estou a falar muito daquilo que são outsourcing de processos. Mas antes disso, pego nas palavras que o Fernando aflorou, que tem a ver com o caso da CIBS. Não é? A CIBS fez este ano 30 anos e é talvez o primeiro exemplo de outsourcing, ou um dos primeiros exemplos. O Frederico há bocado falava dos serviços de bureau e que me parece que também são exemplos de outsourcing, nomeadamente o caso da Reddit, que foi constituída para prestar serviço a outros. Mas a CIBS, há 30 anos, acaba por protagonizar talvez um dos primeiros casos de outsourcing de um modelo ou de um tema que era muito crítico para os bancos, que era o sistema de meios de pagamentos dos bancos, em que se cria uma única rede. Penso que toda a gente sabe, mas Portugal é caso único na Europa. Só Portugal é que tem um sistema único de pagamentos para todos os bancos. Todos os outros países da Europa, ou pelo menos os países aqui, tirando agora os emergentes, entre aspas, da Europa, têm várias redes e, portanto, isso cria coisas como, por exemplo, nós irmos à Inglaterra e os ingleses ficarem muito admirados com o que é que nos nossos ATMs fazemos, e nós dizemos aos ingleses que os nossos ATMs servem para tudo e até servem para levantar dinheiro, coisa que para eles é um bocado complicado perceber este conceito, porque tirar licenças de pesca num ATM é uma coisa que está muito longe de alguma realidade de algum país da Europa. Bom, mas isto do ponto de vista do conceito da CIBS. Pegando no caso da CIBS Processos. A CIBS Processos nasce há 10 anos, neste momento fez 11, exatamente também com o mesmo conceito. Portanto, há aqui, antes disso, há aqui um tema que me parece que é importante, que é nós dividirmos aqui um bocadinho o que é que são os processos horizontais e os processos verticais. Ou seja, no caso do BPO, nós podemos encontrar processos horizontais, que são comuns a setores de atividades,
que podem ser feitos em outsourcing, o caso da faturação, BPOs de faturação, o caso, por exemplo, da área de recursos humanos, a área de procurement, são, digamos, casos de processos que nós podemos fazer de uma forma horizontal, e depois temos os verticais. Bom, nos verticais, temos também verticais dentro de cada um dos setores. E no caso da banca, temos aqui uma mistura entre horizontal e vertical. Simples Processos nasce há 11 anos para tratar um problema na altura que era muito crítico para os bancos e a ver com a compensação de cheques neste país. E, portanto, hoje a Simples Processos começou há 11 anos, a compensação de todos os cheques que são gerados no sistema bancário português. E as mais-valias nisto foi, como há bocado eu estava a referir, portanto, pegando na minha intervenção de há pouco, por um lado, pegar num processo, transformar esse processo, criar uma base, e neste caso uma plataforma, que pudesse ser comum para um processo, uma funcionalidade, neste caso os cheques, para tratar esses cheques. Bom, e a partir daí, ao longo destes 11 anos, fomos construindo e estamos a construir tudo o que são coisas que possam ser comuns àquilo que é a realidade do setor bancário. Ou seja, criar alguma coisa que não os diferencie em termos de processo. Portanto, há processos que se originam a sua diferenciação e a sua contabilidade. Esses nós não conseguimos uniformizar. Agora, aqueles que conseguimos uniformizar, podemos entregar, neste caso, nós temos aqui uma dualidade em que temos clientes e ao mesmo tempo são nossos acionistas, mas, portanto, conseguimos entregar o mais valor do ponto de vista daquilo que é o processo. Eu dou-vos um exemplo, por exemplo, também muito interessante, que hoje de manhã foi referido, que é a questão do crédito à habitação. Dizia o Dr. Fernando Henrique, de manhã, que os bancos, com o crédito à habitação, provavelmente, para além do boom que tiveram, agora, nos próximos anos, não se saberá muito bem se vão viver do produto de crédito de habitação ou não. Ora, os bancos que tinham em outsourcing este processo, e havia muitos bancos portugueses que tinham em BPO o processo de crédito de habitação em outsourcing, do ponto de vista daquilo que foi o impacto de um produto de um dia para o outro, que aquilo foi quase um boom, deixar de existir, o impacto financeiro do ponto de vista daquilo que foi muito pequeno. E porquê? Porque eles transformaram custos fixos em custos variáveis. Portanto, eles tinham aquilo em outsourcing. O que é que aconteceu? Tinham flexibilidade. A flexibilidade significou que o problema não estava no lado deles, estava do lado, neste caso, das empresas que tinham a gestão dessa área. Desde que tivessem um bom contrato que permitisse a flexibilidade da utilização também, não é? Porque estes contratos têm que ser sempre indexados A preferência feita pela Vieira da Almeida. Não, mas será bom ter um contrato que permita a flexibilidade da utilização dos recursos, não é? Certo. Bom, e portanto eu diria que, para terminar, que na banca, já agora só dando mais uma nota, uma das coisas que o Simples Processos neste momento está a fazer é de facto pegar nestes ativos, e quando digo estes ativos são não só a experiência destes 11 anos, como os ativos do ponto de vista tecnológico que nós temos e que investimos e que estão amortizados, e que são plataformas que servem especificamente a este tipo de atividade, Business Process Outsourcing, e estamos a exportar para outros setores de atividade e com sucesso, e portanto acho que estes exemplos que se encontram na banca podem de facto ser exportados para outros. Não, e o interessante na banca, e tu falas da experiência da CIBS, obviamente, e percebemos o caso paradigmático da CIBS, mas a banca utiliza, penso que aqui todos trabalham em outsourcing de uma forma ou outra para a banca. Portanto, a banca de facto atingiu um caso de maturação, é um setor tão maturado na matéria de outsourcing, e que não só a CIBS constitui pelos próprios bancos, mas todos os outros conseguem de facto prestar serviço, e já está imbuído de facto um espírito de parceria, que é uma solução e que é uma solução que deve ser implementada. Isso os bancos fazem e não há razão para outros setores de atividade também não devam fazer. E aqui chegamos aqui, e a Carmo agora falava contigo quanto à administração pública. O que é que se passa com a administração pública? A administração pública, de facto, está a utilizar outsourcing, não está. A administração pública é um grande cliente e poderia ser um grande motor, não só do outsourcing, mas tudo que traz atrás de inovação, de criação de standards, especificações, etc. Como é que está a administração pública em termos de outsourcing? Por acaso pensei que ias-me pegar ali na ideia do Zé Carlos do multisourcing. Posso perguntar também, e após isso o multisourcing também, como é que está? Multisourcing feminino. Pronto, já que me estás a perguntar pela administração pública, vou falar sobre isso. A administração pública na Europa tem crescido o negócio de outsourcing na administração pública. Por exemplo, o Reino Unido é um dos que está no topo, que utiliza muito e recorre muito ao outsourcing. Há vários casos já de sucesso. Mesmo os relatórios da OCDE apresentam resultados positivos.
quer em termos de poupança, quer em termos de níveis de serviço que se conseguem, e, portanto, aquele receio, às vezes, que existia, será que as coisas vão correr bem ou não, hoje já há provas de que há casos de sucesso e de coisas que estão a correr bem. Inclusivamente, por exemplo, no Reino Unido há exemplos de funcionários públicos que foram passados para o outsourcer. Um dos casos, por exemplo, nas finanças, passaram cerca de 4.500 e que, passados uns tempos, por exemplo, 700 dessas pessoas já estavam a trabalhar num contrato para a banca dentro desse outsourcer, o que é interessante porque é uma forma de colocar as pessoas no core business da empresa a fazer outras coisas, que hoje, estando na administração pública, portanto, não estão a trabalhar no IT como core business da administração pública. Portanto, há casos a acontecer. Em Portugal ainda são muito tímidos, portanto, os exemplos que existem de outsourcing na administração pública até têm mais a ver com processos novos e não tanto com a Mas talvez não tenham pessoas associadas a esses processos novos e eventualmente mais fácil. Eu lembro do Plano Tecnológico da Educação, por exemplo. Como tudo era mais ou menos novo, era fácil fazer outsourcing. Exatamente. Porque não havia o problema do que é que fazemos às pessoas que estão cá, não é? Será por isso? Por exemplo, o Census é um exemplo desse, em que só ocorre de 10 em 10 anos e, portanto, é fácil eles recorrerem ao outsourcing porque não têm que desconstruir nenhuma das realidades existentes. Portanto, de facto, os exemplos que existem têm mais a ver com esse tipo de situações do que propriamente pegar em áreas da administração pública, externalizá-las e obter daí, portanto, a tal transformação que traga ganhos e em que se revê os processos e se traz poupanças. Até ainda há muito espaço a fazer. Nós, e penso que a maioria das pessoas que está aqui na sala é do setor, portanto, o nosso setor, das TIC, tem havido muito trabalho feito. Portanto, não é a falta de ideias, de propostas concretas, de identificação de poupanças, de como fazer. Portanto, não penso que seja tanto aí. Acho que o grande desafio na administração pública, para além do enquadramento legal que nós sabemos e do Código de Contratação Pública e mesmo da transferência de funcionários públicos com os sindicatos, tudo isso, obviamente, não é uma facilidade, mas eu penso que aqui o grande desafio é a tal confiança que o José Carlos falava, que é preciso existir para se fazer um contrato de outsourcing. O tempo que isso leva, mesmo no privado, na administração pública é um desafio, porque de 4 em 4 anos mudam os decisores. Um processo de outsourcing tipicamente leva 1, 2 anos, mesmo no privado, a acontecer. Com o processo da contratação pública, ainda mais demorado é, e, portanto, está a custar a arrancar aqui em Portugal. Mas era importante que a administração pública, de facto, absolutamente fundamental, porque, como digo, acho que todos nós temos exemplos evidentes das poupanças, dos ganhos que isso traz e da necessidade, que também é conhecida, da redução de despesa na administração pública. Muito bem. José Carlos, e o Cloud Computing? Nós falámos ali do Cloud Computing, neste momento um termo mais sexy do que outsourcing, porque é uma coisa mais moderna. É de facto a mesma coisa? Serve realidades diferentes? Como é que isto tudo se articula? Bom, enfim, eu costumo dizer que o Cloud Computing é nada mais do que o mesmo nome, a mesma coisa com outro nome. Enfim, isto, nós na indústria temos uma capacidade muito grande de reinventar. Também deriva da inovação, mas eu creio que muitas vezes o que reinventamos do lado do serviço é só o pacote que fazemos as coisas, porque a tecnologia evolui e, obviamente, o Cloud Computing deriva principalmente da capacidade de virtualização, e, portanto, a partir do momento em que se conseguiu colocar virtualização e utilizar a internet como um meio de comunicação, obviamente isso explodiu, mas não é mais do que muitas vezes a mesma coisa que fazíamos antes, enfim, e pagando mais 2 euros de publicidade à Reddit, com o Service Bureau da Reddit, o ISP que nós fazemos no setor das águas há muitos anos, enfim, e tudo isso são... muito obrigado. Não, mas era eu que pagava a tia. Mas, enfim, está bem. A gente paga-te o café a seguir, está bem? E, portanto, enfim, usando este tema, o Cloud Computing não é mais do que isto. Agora, permite coisas diferentes. Permite. Eu vou-vos dar um exemplo de uma entidade que numa área de comunicações, enfim, mais de conteúdos de comunicação, que é a Netflix. A Netflix, trabalha essencialmente em streaming de conteúdos, em real time, e toda a sua infraestrutura de data centers sofria de uma coisa muito simples, é porque não têm capacidade de adivinhar quem é que vai pedir o filme em cada momento. E, portanto, ou fazem uns data centers brutais capazes de apanhar os picos todos, ou então enveredam pelo cloud computing. E foi o que eles fizeram. E, portanto, o que eles têm atualmente é infraestruturas contratadas com servidores e contratam a infraestrutura como um serviço, o storage como um serviço. E, portanto, conseguem acomodar algumas destas coisas.
O que é o outsourcing e o cloud computing? Atualmente no outsourcing, e nomeadamente nos outsourcings mais complexos, o outsourcing faz uma customização ao cliente muito grande. Isto parece uma coisa um bocadinho estranha, falarmos de outsourcing, onde nós estamos normalmente a falar de standardização de processos, de fazer tudo muito normalizado, ganhar ganhos de produtividade. Mas, na realidade, os outsourcings, para clientes grandes em particular, são outsourcings altamente customizados para esse cliente e para esses ambientes. E obrigam, obviamente, a ter contratos muito particulares também à volta desse tipo de conceitos. O cloud computing entra em muitos desses conceitos, ou seja, hoje, qualquer contrato moderno de outsourcing, enfim, e tu corriges-me se eu disser alguma coisa errada, são contratos baseados em consumos. Ou seja, esta coisa de haver uma renda fixa que passa mensalmente, que se paga mensalmente, enfim, foi uma coisa no início do outsourcing. Atualmente, tudo é medido e tudo é faturado em função do consumo. E isto são também conceitos que vêm muito do cloud computing, ou seja, o pay-per-use é um dos conceitos principais dessa área. Agora, o que faz normalmente um contrato de outsourcing é estar muito customizado. E, portanto, o cloud computing é uma parte complementar, muitas vezes, e por isso é que se começa a falar das private clouds e das public clouds e dos híbridos e de tudo isso, porque, obviamente, faz uma complementaridade sobre o contrato. O que talvez seja a percepção, e isso é que é o perigo destas coisas, é que a percepção que existe é que o cloud computing vai substituir o outsourcing. E isso não é verdade. Isso é completamente nunca será uma realidade, pelo menos com o nível da tecnologia, tal como o conhecemos hoje. E há vários temas que inibem isso. O primeiro deles é um serviço standardizado. Todos os clientes que se ligam, nomeadamente da parte aplicacionais, têm o mesmo serviço. A customização para o cliente 1, 2 e 3 não existe. Portanto, ou adapta os seus processos àquilo, ou então têm que usar como está. E isso, obviamente, que nas pequenas e médias empresas, e aí sim há uma oportunidade muito grande para as pequenas e médias empresas de acederem a serviços de infraestrutura e de aplicacionais sofisticados e que lhes dá um valor acrescentado e obviamente, o potencial para crescerem nos mercados globais. O cloud computing pode ser uma solução muito boa. Para as grandes, as multinacionais, as empresas globais, não é. Porquê? Porque não podem ter um serviço igual para todo lado. Eles precisam de adaptar os seus processos. E esse é um dos primeiros tópicos. O segundo tópico é que os contratos são muito standards também. E, portanto, quer dizer, onde é que estão os dados? Os dados estão aonde? Quem é que é o responsável da segurança daquilo? E se um dia o cliente diz, eu quero os meus dados, eu vou recebê-los? Ora, o tema dos dados parece uma coisa menor, mas, enfim, e eu creio que, por exemplo, em Portugal nós estamos um bocadinho ainda distraídos no assunto, mas a nova regulamentação de Data Privacy que vem a caminho tem um pormenor muito importante. É que o dono dos dados é o utilizador. E tem a prerrogativa de mudar de um serviço, por exemplo, de uma companhia elétrica, e levar os seus dados para outra companhia elétrica. E pode pedir isso à companhia elétrica que era a sua fornecedora e levar os dados para o outro lado. E a mesma coisa na saúde. E, portanto, quer dizer que, de repente, um sistema de cloud computing com os dados distribuídos não se sabe bem aonde, no mundo, pode levantar muitos problemas destes. É porque isto parece uma coisa menor, mas a questão dos data privacy neste momento na Europa, e com todos os temas agora do ciberseguranças e coisas desse estilo, da espionagem que se passou a existir, as empresas, as prestadoras de serviço, e não estou a falar de tecnologias de informação, todos os setores de atividade, vão ter que responder em 24 horas a qualquer violação de dados. E vão ter que a registar imediatamente no regulador. E vão ter que explicar o que é que estão a fazer e porque é que aconteceu. E caso não tenham medidas preventivas suficientes, as multas, as coimas, enfim, parece que disse uma palavra certa, não é multa, é uma coima. As coimas previstas para isto podem ir até 2% do revenue global da empresa onde isto tem. Portanto, não estamos a brincar. E isto vai mudar radicalmente todo o tema de cloud computing e de outsourcing. Porquê? Porque muitas destas empresas têm o suporte informático em terceiros, como nós todos estamos aqui. E nós todos vamos ter que nos adaptar a sermos capazes de responder em tempo útil e a assumir responsabilidades. Porque é óbvio que estas empresas vão tentar fazer também o outsourcing da responsabilidade,
que vão ter nos sistemas de data privacy, porque obviamente faz isso. Ora, o cloud computing vai levantar alguns problemas a isto e obviamente vai criar alguma coisa. Agora, é uma tendência, na minha opinião, completamente inexorável e que vai continuar por aí fora e que complementa o ITO de uma forma muito, muito positiva. E há muitas coisas que já intercambiámos nesse tempo. Neste momento é mais um negócio interessante para os produtores de hardware e de software. Voltamos ao ferro. Ao do Pessoal do ferro. Pessoal do ferro. Bom, Frederico, diz. Sobre o cloud computing, estava só a lembrar que eu aqui há uns meses atrás estava aí junto a um grupo de jovens e a explicar-lhe alguns conceitos dos TI e quando fosse chegou ao cloud computing, lá tentei explicar a coisa e houve um miúdo que levantou o dedo e disse: isso então é que para a eletricidade. Quando eu preciso de eletricidade, eu ligo uma ficha. E quando ligo ao cloud computing, também vou ligar um cabo qualquer. Isso é isso mesmo. E é isso. Chegaremos aí. Chegaremos aí. Um dia. Frederico, uma das coisas que pode ajudar a diferenciar, para além daquilo que o José Carlos disse, o Cloud Computing Outsourcing, é a capacidade de gerir os recursos humanos e até de absorver recursos humanos do próprio cliente. Podes falar um bocadinho disto? De facto, quais são os modelos, o que é que tem sido feito, qual tem sido a prática e quais são as virtualidades do modelo em que se consegue, de facto, ter uma maior flexibilidade de recursos humanos através do mecanismo do outsourcing? Fernando, isso aí houve também evoluções interessantes ao longo do tempo, porque quando as empresas eram dos bancos ou dos grandes clientes que precisavam de recorrer a tecnologias de informação, a movimentação de pessoal era relativamente tranquila. Aquela rotação entre os bancos, os ACS constituídos pelos bancos. Passavam para essas empresas subsidiárias, depois eventualmente podiam voltar para cima, por aí fora. Até que a legislação fiscal veio estragar isto tudo. E veio dizer, não senhor, portanto, quando muda, há uma, apesar, mesmo nas empresas que eram share services dedicadas para um único cliente, tinham que passar a pagar IVA sobre isso. Para entidades que o IVA não era totalmente dedutível, isso significava um acréscimo de custos muito significativo. E isso ainda se mantém. Agora, aí temos que ser imaginativos e inovadores, um bocadinho como dizia o Sérgio, um bocadinho tentar, pela inovação, trazer uma coisa diferente. E há vários exemplos de coisas que talvez pudessem ser exploradas, sendo que no fim do dia não significa para o Estado uma perda de receita. Explicando melhor, há, por exemplo, os contratos da construção civil, há muitos anos, que há os contratos de associação em participação, em que se junta um arquiteto que vai fazer para aquele prédio é o projeto, junta-se o construtor que constrói, junta-se o fornecedor de instalações elétricas que faz aquela parte. E depois dizem que no fim do resultado apurado distribuem o resultado, sendo que não há movimentação de pessoas. E não tendo havido movimentação de pessoas, não há o tal perigo de ter que se pagar sobre o ordenado das pessoas o IVA dessas atividades. A administração fiscal portuguesa tem reagido mal a isto, que é assim, diz que sim e depois quer um exemplo concreto. E quando um exemplo concreto diz que não. Porque no exemplo concreto já tem uma especificidade qualquer que já não serve. Mas isto é o trabalho das associações. Isto é o mesmo problema que tem a Nova Base, que tem a CIBS, que tem a Accenture, que tem a Lógica, que tem a Réditos. E, portanto, CGI, peço desculpa. São muitos anos a ser Lógica, agora que está a demorar a língua. Queres os 2 euros outra vez? Quero os 2 euros. Frederico, mas para além da questão fiscal, e tens razão, é uma questão que é importante, o outsourcing tem, apesar de tudo, o modelo do outsourcing, por exemplo, em comparação com a cloud, tem a possibilidade de conseguir receber os trabalhadores do próprio cliente, pelo menos durante o tempo em que durar o contrato, passando a ser o encargo de gerir. Isso é uma vantagem. O mercado está consciente da facilidade com que isso hoje ainda, apesar da legislação laboral ter algumas limitações, hoje tem menos, de facto. Hoje tem menos e há mais flexibilidade na transição dos recursos humanos. O mercado percebe-se essa vantagem do outsourcing, de poder receber, do prestador poder receber os trabalhadores do próprio cliente? Eu penso que sim, até porque as experiências que aconteceram
quando era livre a transição, nós na Redis tivemos vários casos em que seguíamos operações, estávamos a crescer muito em operações BPO e recebíamos pessoas que trabalhavam em clientes, que tinham uma espécie de licença sem vencimento, com uma possibilidade de regresso ao cliente. E o regresso ao cliente foi mínimo, porque passavam a ter um regime de remuneração variável, passavam a trabalhar. Mais segurança às pessoas, dá mais segurança. E como outra coisa, normalmente, o tipo de pessoas que faziam o trabalho de BPO eram as pessoas menos caracterizadas nas organizações. Não estavam em frente dos clientes, não estavam no desenvolvimento de aplicações, em alguns casos, não estavam em processos críticos, não estavam no marketing, não estavam nas campanhas de publicidade, não estavam nesses sítios. E eram as pessoas do back-office, eram as pessoas que depois tratavam de fazer os contratos que os outros tinham negociado, que tratavam de abrir contas, portanto, eram pessoas menos caracterizadas. E quando se passava para o nosso lado, era o nosso core business. Portanto, eles aí estavam no core business. Portanto, até funcionava bem. O modelo funciona bem. E penso que isso se mantém hoje. Só dando aí um exemplo, e talvez, e usando novamente a banca, que talvez seja o exemplo de um dos setores que tem mais outsourcing, e olhando as aritméticas disto, 23% de IVA. A banca não o paga, e se passar em outsourcing passa a pagar. Uma empresa qualquer tem que chegar lá, uma empresa de referência que queira fazer outsourcing com o setor bancário, tem que entregar pelo menos 10 a 15% de poupanças sobre o baseline. E no fim, porque nós somos empresas comerciais, temos que ganhar 10% sobre aquilo que também estamos a fazer. Portanto, reparem bem que num processo deste, e para um cliente admitir fazer outsourcing, o esforço de transformação que está por trás de tudo o que são os processos que estão ali e as economias de escala que têm que se gerar para se conseguir entregar isto. E isto é o que nós fazemos há anos. Não há razão nenhuma na administração pública que não se possa fazer. Nenhuma. A não ser questões muito próprias da administração pública, como a contratação coletiva e, no fim, a vontade política. Porque isto, no fim, tudo está aqui à volta é de vontade política para fazer coisas. E, felizmente, as legislaturas não permitem ter vontades muito grandes. Muito bem. Temos 10 minutos, 2 perguntas. Eu passava a Carmo. Aqueles slides que nós vimos ali demonstram, apesar de tudo, que existe um grande potencial de TICs em Portugal, desde a infraestrutura, os domínios das línguas, a capacidade dos recursos e a formação dos recursos. O que é que falta a Portugal para exportar mais serviços na área do outsourcing? E depois fazia a pergunta ao José Galamba, porque a Carmo faz uma perspectiva de uma empresa com uma nova base que é nacional e que exporta, e ao José Galamba, numa perspectiva de uma multinacional, como é que se vê o nearshoring, como é que dentro de um grupo tão grande, por exemplo, como a Accenture, se consegue atrair centros de competência para cá? Portanto, estas duas perspectivas eram as últimas perguntas que eu tinha, Carmo. E só comentar antes de... Sim. O mesmo tema do IVA dentro da administração pública até acaba por não ser um tema, porque fica dentro de casa. A questão é que o Ministério que faz o outsourcing não fica com a poupança, porque fica, é uma questão de bolso, orçamento entra de um outro. que é relevante para quem decide. Mas, passando à questão, nós já temos alguns contratos de outsourcing fora de Portugal, e até curiosamente alguns deles são 100% prestados remotamente, nomeadamente em Angola e Moçambique, onde nós já temos também escritórios abertos, e é engraçado, muito na área das infraestruturas, portanto, e é engraçado, por exemplo, há um contrato que nós temos da banca, temos já cerca de 26 agências, com todos os seus ativos a serem monitorizados aqui próximo de Lisboa, onde nós temos o nosso centro de operações, diariamente a serem monitorizados e a prestar apoio, portanto, como digo, 100% remoto. O que é interessante e que abre as portas, portanto, a uma internacionalização de um tipo de serviço em que nós, em Portugal, temos competências e temos boas formações académicas e bons recursos e bons profissionais. O que é que são desafios? Bom, por um lado, Portugal ainda não é visto como um país de referência para serviços remotos. Isto, portanto, em países a quem nós somos próximos, como é o caso de Angola e Moçambique, não é um tema, mas é um tema, por exemplo, na Europa, se quisermos trazer alguns centros, e por exemplo na Comissão Europeia nós temos algumas oportunidades, é um desafio. Portanto, eu acho que há aqui algum trabalho a fazer, todos nós, e aí o Governo também tem um papel, que é colocar Portugal como um centro de referência para serviços remotos e para a prestação de serviços.
E o segundo tema que eu gostava de destacar tem a ver com talento, que aqui já foi referido, e que, por um lado, é um desafio dentro até das nossas próprias casas, que é a tendência de colocar o melhor talento nos contratos mais rentáveis, e que por vezes não é em Portugal, mas também de reter o talento mesmo em Portugal. Portanto, nós hoje, e penso que se calhar não é só a Nova Base que sentirá isso, já é difícil atrair jovens para trabalhar, porque muitos deles têm ofertas lá fora, e vão para fora ou até ficam cá, mas a trabalhar remotamente para grupos fora. Portanto, acho que um dos desafios que nós temos é como é que nós apresentamos valor para os jovens que se estão a formar e que preferem seguir carreiras lá fora do que cá connosco. José Galamba, a perspectiva diferente de uma multinacional. Sim, é ligeiramente diferente na medida em que, como nós somos uma casa multinacional, nós não temos a liberdade, ainda que gostássemos de fazer, em alguns casos, confesso, mas não temos a liberdade de ir diretamente junto de clientes vender ou posicionar-nos com os nossos serviços noutros países. E, portanto, temos que fazê-lo sempre via as Accentures que estão nesses países, com exceção de Angola e Moçambique, que são dois mercados que, de facto, estão a ser desenvolvidos diretamente por Portugal e onde, de facto, fazemos, tal como a Nova Base faz, fazemos muito trabalho remoto desde Lisboa para esses dois países. Mas pensamos, eu pelo menos aqui em Portugal, sempre vimos esta área e pusemos um foco importante nos últimos anos como uma oportunidade para a Accenture Portugal, para desenvolver serviços de nearshore para vender às outras Accentures. E podemos pensar que é mais fácil vender às outras Accentures, porque são colegas, mas não é. Primeiro porque, está aqui este amigo também que seguramente deve sentir o mesmo problema. Primeiro porque, de facto, estamos em concorrência com outros países que têm a mesma mentalidade. E na Europa de Leste temos vários. Temos a Roménia, a República Checa, a própria Polónia, etc. E a Polónia é um grande país com uma escala totalmente diferente, que posicionam-se exatamente com os mesmos argumentos para prestar serviços nearshore em determinadas áreas já aos países mais maduros, e estamos a falar basicamente da Inglaterra, o Norte da Europa, a Europa Central, que são os mercados naturais para os nossos serviços. Portanto, temos essa concorrência. Temos o facto de Portugal não ser visto ainda como um país que possa dar estes serviços de forma sustentada e com qualidade. É uma situação que tem mudado nos últimos anos. Este reconhecimento da Gartner mais recente tem ajudado a mudar esse paradigma. E nesse aspecto eu julgo que tem sido feito um trabalho importante. E também vejo com satisfação que o próprio Governo, ou o AICEP, neste momento também já inclui no seu rol de serviços, quando anda lá fora, e fala de Portugal como um país... Isso passou, está na agenda da agência, não é? Está na agenda da agência, mas é uma coisa recente. Pois. Eu recordo que há 3 anos, enfim, não foi com este, foi na outra... Ainda na outra senhora, quando eu lá fui falar, e olhavam para mim e não sabiam o que é que eu estava a falar, não percebiam. Eu acho que há aqui uma oportunidade única para o país, de gerar emprego substancial para muitos dos nossos licenciados que hoje saem das universidades e de facto não encaixam facilmente nas nossas empresas, porque o mercado interno não absorve esta quantidade de gente que está a sair das universidades. Inclusivamente podemos requalificar alguns dos cursos que saem dessas universidades, que não têm nenhum mercado hoje em dia, mas com formação específica das nossas empresas conseguimos rapidamente requalificá-los e pô-los a produzir e a gerar negócio para Portugal. E, portanto, é claramente uma área de aposta nossa. Temos, neste momento, começámos pela parte da tecnologia. Hoje em dia fazemos também na parte de BPO, dos processos. Portanto, nós hoje em dia estamos a operar alguns processos de back-office aqui desde Portugal para entidades lá fora. E há todo um caminho por percorrer. O Fernando mostrou aqui no início um conjunto de características que nos diferenciam. É verdade, são pontos positivos, mas a verdade é que quando a gente olha aos outros países lá fora, eles dão exatamente os mesmos números, que é a capacidade de línguas, a quantidade de pessoas que saem, etc. Portanto, não é assim tão diferenciador. Isto obriga, do nosso lado, a um esforço permanente comercial junto dos nossos colegas lá fora, a posicionar Portugal. No fim do dia, e temos hoje em dia clientes já com alguns anos, que na renovação dos contratos insistem que sejam os portugueses a manter, apreciam a nossa, somente na área mais do customer service, da relação, apreciam a forma como nos relacionamos com eles. Isso é uma característica. Dizia, primeiro estranha-se, mas depois entranha-se. Exatamente. Eles, no fim do dia, apreciam esta forma de estar dos portugueses. Nós damos bem
qualquer povo, somos um povo multicultural, que rapidamente em qualquer país nos adaptamos às realidades deles, que essa sim que eu acho que é a grande diferença com a Europa de Leste. Na Europa de Leste as coisas são todas bem mais formatadas e nós aqui temos uma grande capacidade de interagir com culturas diferentes e preocupar-nos com a qualidade daquilo que estamos a prestar e com a satisfação do cliente. Essa é uma mais-valia que temos que continuar a explorar. E agora perguntava só uma última pergunta, afinal ainda aqui ao Sérgio, porque tem que ver isso quando estás a falar daquilo que nos diferencia. O Rogério na abertura falava nas vantagens de ser pequeno e de Portugal poderia ser um laboratório. Tu falaste em alguns casos de inovação. Será que este de facto de sermos um laboratório de inovação pode ajudar a vender? E como é que nós podemos aproveitar o facto de sermos pequenos esse laboratório para ir lá para fora? Será que pode ser mais um argumento para além da facilidade que temos, o facto de termos de facto tecnologia nova, inovadora? E sentes que isso pode ser um elemento também diferenciador? Não querendo ser muito maçador com o exemplo da CIBS, mas já agora só para perceber, por exemplo, a internacionalização da CIBS é engraçado, porque nós temos uma empresa no grupo, que é a CIBS International, e a estratégia, ou melhor, digamos, aquilo que é o driver dos meus colegas que estão na International, é primeiro, e sobretudo nos países emergentes, portanto, há aqui uma separação entre como é que atuamos em mercados mais maduros e em mercados emergentes. Nos mercados emergentes, a primeira passo é vender o conceito nos sistemas financeiros, o conceito do sucesso daquilo que foi a CIBS. Ou seja, pegando, por exemplo, exemplos da África, aquilo que se faz é dizer assim, vocês, se quiserem fazer um sistema com o mesmo êxito que em Portugal houve, façam só uma rede entre os vossos bancos, não façam várias redes. E, portanto, primeiro evangeliza-se, vende-se o conceito. E depois desse passo, e já com sucessos, como vos disse há pouco, em vários países, é criada uma rede única de pagamentos, portanto, uma CIBS local, e a partir daí nós vendemos e exportamos aquilo que são os nossos serviços que hoje já temos aqui para esses países. Portanto, há aqui, digamos, uma dupla, há uma estratégia no sentido, primeiro, de vender um conceito, vender uma experiência da inovação que teve, de facto, e que tem hoje resultados práticos, e depois a seguir fazer então a exportação propriamente dita, não é? Eu acho que este exemplo é interessante para percebermos, de facto, e pegando as palavras do Fernando, e do Zé, e de todos nós estamos aqui presentes, que de facto em Portugal há uma... eu penso, até depois pegando um bocadinho noutras experiências, agora mais processos, e pensando, por exemplo, aqui no mercado espanhol, quer dizer, o mercado espanhol é um mercado que Portugal poderia hoje, o gap é grande em termos de custo, é grande, é significativo, e nós podíamos hoje, portanto, é um nearshoring aqui muito próximo, conseguimos fazer coisas aqui através de Portugal para a Espanha. A dificuldade é um bocadinho aquela questão que nós sabemos que os espanhóis são, de facto, muito protecionistas do seu país, e bem, eles lá sabem, não é? Mas também há aqui uma dificuldade acrescida, que é, por exemplo, eles não conseguirem perceber como é que um português, com um espaço de tempo curto, consegue rapidamente, como é óbvio, com formação, falar espanhol. Eles não conseguem perceber isto. E não conseguem por uma simples razão. É porque eles, se fosse ao contrário, nunca conseguiriam aprender a falar português. Portanto, é preciso ultrapassar um bocadinho este tipo de fronteiras, mas acho que estamos no caminho nesse sentido. Não é? Muito bem. Bom, estejam à vontade, estamos em cima da hora, mas acho que temos mais 5 minutos. Como sabes que no Natal temos aqui uma tolerância anglo-germânica que permite acabar 5 minutos depois. É só um tema em relação também, e no meu papel, eu tenho aqui os meus 2 ex-colegas de direção, presidentes da APO, da Associação Portuguesa de Outsourcing, ou Associação Portugal Outsourcing. E neste tema que estavas a falar agora, do papel do outsourcing e do nearshore, a Associação disse claramente ao Governo, e agora recentemente, em várias conversas, que nós temos a capacidade de criar 10 mil empregos. As empresas que fazem parte da Associação Portugal Outsourcing têm a capacidade de criar 10 mil empregos. Desde que as vontades, nomeadamente de fazer crescer o destino de Portugal, existam e que o Governo alinhe a sua estratégia à volta do tema. E isto é numa área que não é uma área de economia de conhecimento, ainda por cima. Portanto, que é uma área, como se costuma dizer, sticky. Portanto, cola, fica para o futuro. E eu, ao contrário do meu amigo Rogério, eu cada vez gosto menos da palavra do piloto e do teste e de sermos pequeninos. Na economia de conhecimento é onde ela existe e atualmente podemos-la fazer em qualquer sítio. Agora, para trazê-la para Portugal e para fazê-la em Portugal, é preciso juntar
várias entidades a trabalhar em conjunto. A indústria, os poderes políticos, porque grandes empresas a instalarem em Portugal centros, a única coisa que o vão fazer é tendo garantias de estabilidade política, estabilidade do ponto de vista de todo o ambiente económico e fiscal, e principalmente a parte fiscal neste momento é um grande inibidor a discussões com alguns clientes, porque têm algum receio de como é que vai evoluir a parte fiscal, e portanto como é que isto vai tudo acontecer. Mas se nós conciliarmos muitas destas questões do ponto de vista da indústria, dos diferentes entidades, do setor educativo, e portanto, passarmos e eu vou ser, obviamente, um bocadinho pouco político no tema, mas em vez de deixarmos de formar tantos filósofos, passarmos a formar mais engenheiros, porque nós precisamos de engenheiros, se calhar, mais do que de filósofos, e não tenho nada contra os filósofos, alguns deles, enfim, não vou-me abster de fazer alguns comentários sobre filósofos aí da praça, mais conhecidos, mas se fizermos mais engenheiros, e fizermos mais trabalho à volta desse tema, eu acho que nós conseguiremos perfeitamente criar emprego, e emprego em quantidade, e principalmente em qualidade, e em conhecimento, e numa economia de conhecimento, que é aquilo que é importante para a nossa economia e para o desenvolvimento de todos nós. Porque continuar a fazer emprego pouco qualificado é um pouco como houve durante muitos anos as fábricas de calçado, ou disto ou daquilo. Moveram-se para sítios mais baratos. E como é que, por exemplo, o exemplo do calçado é paradigmático? No momento em que eles apostaram no design e em fazer coisas diferentes, voltaram a ter indústria, e toda aquela indústria mais genérica está na Índia ou noutros sítios quaisquer, enfim, mais remotos, e na China, e nós não podemos ir para um caminho em que vamos fazer uma cultura de ter uma economia de tecnologias de informação muito baseada no que é barato e de muito pouco valor acrescentado. Porque isso não nos vai dar aquilo que eu chamo o sticky. Não cola, não fica agarrado e não nos faz catapultar para o futuro. E por isso, eu acho que a Associação neste momento tem um papel relevante neste sentido de continuar a fazer o seu caminho, que é divulgar no exterior, e a Associação faz isso regularmente, e principalmente divulgar ao governo português, enfim, toda a capacidade e o potencial que existe por trás disto. Muito bem. Não sei se alguém quer, enfim, mais uma intervenção final. Não, estamos em cima da hora, portanto isto foi de facto rigoroso, uma disciplina e uma pontualidade britânica, a pontualidade britânica com a disciplina alemã, e conseguimos. Agradeço a todos a vossa participação, agradeço a todos a presença e espero que tenha sido útil e interessante para todos, como foi para mim. Muito obrigado.